Olá pessoal, mais uma vez estamos chegando Sabor e Saber, através da internet, pelo seu smartphone, pelo seu computador, pelo seu tablet e também pelo canal 23 da MilBR para as cidades de Cabo Verde, Muzambinho, Juruáia e Nova Resende. Normalmente temos muitos convidados nesse sofá, mas hoje o nosso entrevistado ele é polivalente. Ele já foi professor, ele já foi diretor, já foi prefeito. Mauro Martins, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui batendo um papo, né? Meu ex-aluno aqui do Distrito de Petúnia. É um prazer muito grande, tá? E espero poder contribuir com alguma informação que seja interessante aos nossos telespectadores. Mauro, assim como eu, assim como a TV Resende Web, você é um amante de Nova Resende, né? Ao longo da sua trajetória, ao longo da sua história profissional, você sempre demonstrou muito carinho, muito afeto, né? Pela cidade de Nova Resende. Como você vê a cidade de Nova Resende hoje, 2026? Eu vejo que Nova Resende é uma cidade admirável, sabe? Com todas as dificuldades que se tem, né? Muitos desafios, em todos os sentidos, pessoais, das pessoas, público, em geral. Mas eu vejo Nova Resende com um olho assim, de quem acredita no potencial. E eu tenho falado muito que eu tenho visto o povo, Nova Resende tem por natureza ser um povo empreendedor, muito trabalhador, muito empreendedor, tem uma juventude empreendedora, assim, sensacional, sabe? Você vê em vários ramos como que essa moçada tem empreendido e os movimentos sociais, movimentos religiosos, as igrejas têm feito um trabalho fantástico também, todas elas, sabe? Tem conduzido a juventude, as pessoas às vezes falam assim, essa juventude está toda perdida. Não, a juventude está ótima, está trabalhando, está lutando, a grande maioria está fazendo jus à grandeza do tamanho de Nova Resende. Mauro, você sempre esteve à frente do tempo, inclusive eu sou prova disso, né? Ainda no comecinho dos anos 2000, você reuniu lá com o pessoal do Distrito da Petúnia, eu ainda morava na Petúnia, né? E já com a ambição, né? Com a ideia de levar progresso, levar desenvolvimento para o distrito, né? Na época falávamos, né, sobre a emancipação política. Você se recorda disso? Eu recordo, e a Petúnia tinha e tem até hoje todos os requisitos para se emancipar. Eu dizia na época o seguinte, que imediatamente Nova Resende sofria uma redução na sua arrecadação do Fundo de Participação dos municípios. Só que você tem que entender que é como já criar um filho. Você tem que, às vezes, tirar da sua parte para o filho poder andar. Então, na época, ficou acertado, você, inclusive, capitaneou isso, você foi um coordenador, você que fazia ato, um meninão estava lá sonhando. E na época, eu não sei hoje, mas na época não deu abertura. Eu cheguei em Brasília exclusivamente para isso. Porque a Petúnia, ela tinha todos os requisitos. A ideia era pegar da Bituruna, Serra Pelada, que ficava divisa para Nova Resende, e depois pegava o bairro da Mandioca para lá, ficava o município da Petúnia. Eu sei que ela começava na época, um fundo de participação dos municípios razoável. Ela tinha, nessa área, já tinha o número de comércio na Petúnia que atendia os pré-requisitos, e inclusive os eleitores, e já dava o número de eleitores. Então, é um sonho que eu acho que pode se tornar realidade ainda, e é bom para todo mundo, eu entendo assim. Ótimo, eu me recordo com muito carinho dessa época, né? Muita gente boa envolvida, inclusive hoje perdemos, né? Alguma dessas companheiras, eu gostaria de né, saudosamente lembrar da dona Dalila, da dona Luzia, né? Na época elas faziam parte lá. Mas, Mauro, falando em desenvolvimento, no seu mandato, né? Ao longo da Prefeitura Municipal de Nova Resende, você teve a alegria de receber o asfalto à porta, né? Nós tivemos, assim, eu falo que esse asfalto, ele foi uma luta de muitos, né? Eu tive a felicidade de ver ele chegando em Nova Resende, mas o mérito meu não foi maior do que aqueles que lutaram antes de mim e não viram isso acontecer. Porque você pega desde lá atrás quem conseguiu colocar no plano rodoviário de Minas Gerais, que foi o prefeito José Gabriel Cardoso. E as pessoas não sabem disso às vezes. Depois veio quem conseguiu colocar asfalto no chão, foi o prefeito Oswaldo Baquião. Então, eu era secretário-geral dele, eu acompanhei. Gente, uma luta incansável. Depois vieram, todo mundo que veio lutou muito. Tá? E eu tive, aí faltava esses 8,5 km e estava agarrado.
porque o governo Itamar Franco tinha brigado com o governo federal, que era o presidente Fernando Henrique Cardoso, e aí foi preciso fazer uma negociação, né? Que o ministro, na época do Esporte e Turismo, Carlos Melles, ele deu um recurso para Minas, porque o governo federal não dava nada para Minas. Ele deu um recurso para Minas, para a área de turismo, para Caxambu, que era a cidade onde a esposa do secretário de Obras e diretor do DR, que era o Maurício Guedes, onde ela era vice-prefeito e precisava fazer uma reforma enorme no Parque das Águas, famosíssimo Parque das Águas lá. E aí ele negociou para o Estado liberar. E assim nós conseguimos. Então, o Carlos Melles conseguiu, né, junto ao governo Itamar Franco, e conseguiu essa liberação. E, para se ter uma ideia, o governo Itamar Franco fez pouquíssimos asfaltos em Minas. E nós conseguimos terminar no primeiro ano de mandato. A partir daí, ele teve problema com o Nilton Cardoso, que era o cara das obras, e as obras pararam, as obras estaduais em Minas. E nós tivemos a felicidade. No dia... Eu falo até um fato que aconteceu muito interessante, que eu falei para você que quem conseguiu pôr no plano rodoviário do Estado, isso não quer tirar o mérito daqueles que vieram antes da BIA também não, porque eles lutaram por isso. Não conseguiram, às vezes, mas houve uma luta muito grande também. Mas aconteceu um fato muito interessante, que o dia que terminou esse asfalto, eu estava na Aparecida do Norte. Estava na Sala dos Milagres, na Aparecida do Norte, hoje Sala das Promessas. E fui... Eu estava numa romaria aqui do Cavalo e o Zé Bié estava também. Você acredita que na hora que eu estava conversando com o Zé Bié, lá, o Tião Pacheco, que era companheiro político, cabo eleitoral nosso, me liga. Falou, Mauro, como é que eu faço? O asfalto terminou agora. Eu posso pegar uns foguetes aqui no João Luzia para a gente soltar? Depois você paga. Eu, tranquilo, tio. Pega esse foguete aí. Nós dois estávamos juntos, sendo que oficialmente, eu não falo que todos lutaram, oficialmente quem conseguiu colocar no plano rodoviário foi o Zé Bié. E depois o tio Oswaldo Baquião conseguiu os primeiros 6 quilômetros. O meu, que foi o meu então adversário político, mas muito trabalhador, Jaci Correia, conseguiu a maior parte do asfalto e eu concluí os 8,5 km. Mas aí pegou numa ponta e na outra, eu numa ponta, o Zé Bié na outra, e nós dois ali, né? Então, foi algo assim extraordinário que aconteceu para servir a quem? Para servir o povo, para servir a todos nós. Não é partido político, isso ou aquele, né, Samuel? É para servir a todos. E é uma bênção. Aí, Samuel, tem uma coisa que os políticos precisam aprender, que eu aprendi com o Carlos Melles, que foi o seguinte. Um dia, aí eu encontrei com ele, fui agradecer. Eu falei, Carlos Melles, olha, esse asfalto tão sonhado. O dia que eu entrei, tinha 2 tratores arrastando os carros na serra. Você não tinha acesso a Nova Resende, o barro. Não, e assim, não encontrava, tinha lugar que não encontrava 2 caminhões, um tinha que parar e esperar vir a estrada. Não precisa falar, as pessoas se lembram, a grande maioria lembra que a dificuldade que era. Eu falei, eu quero te agradecer o teu empenho por nós. Ele falou assim, Mauro, não me agradeça. Não. Agradeça a Deus por nos ter dado a oportunidade de estar naquele lugar. Eu fiz, não fiz, não. Eu estava ganhando meu salário de prefeito para trabalhar, foi para isso que ninguém me obrigou a ser prefeito. Eu me candidatei a ser, e era minha obrigação, entrei para servir, não para ser servido, a obrigação lutar o máximo possível para ver se saía. Né? E graças a Deus aprendi com ele. Então, tudo que a gente conseguiu, eu sempre agradeço a Deus da gente estar naquele momento e ser instrumento de Deus para poder fazer algum benefício pelo povo. Ô Mauro, 2 décadas depois, né, de Nova Resende ter recebido o asfalto à porta, né, hoje estamos vendo muitas comunidades, né, o Distrito da Petúnia foi o pioneiro, né, mas outras iniciativas também, né, talvez devemos ter aí 4, 5, 6 organizações buscando o desenvolvimento, né, através do asfalto. Você tem acompanhado essas iniciativas, essas organizações? Eu tenho acompanhado e eu tiro o chapéu para todo mundo. Primeiro, eu falo que vocês têm um trabalho pioneiro e um modelo de comunidade. Nós temos no Distrito da Petúnia uma pessoa que tinha que ser mais reconhecida, inclusive, eu acho, pelo tanto que ele fez para a comunidade, que foi o Padre Jorge, antes de Diácono Jorge. Ele empreendeu, ele colocou no coração das pessoas, através da Igreja de Jesus Cristo, sabe, do seu exemplo, do seu trabalho, uma forma comunitária de trabalhar que é exemplar para todos os lugares. E ali, quando eu vi aquilo que chegou a nossa vez, a luta de vocês, eu acompanhei toda essa luta de vocês,
E todos eles, eu conheço todos vocês, conheço a capacidade de todos vocês, e foram lutando, foi em um, foi em outro, não dava certo daqui, corria atrás de outro. Gente, a Petúnia é ligada a asfalto. Quantos distritos, cidades, localidades maiores do que Petúnia, que sonham com isso e vê esse sonho muito distante, vocês já conseguiram, já tive o privilégio de ir e ver um asfalto de qualidade hoje. Tiveram problemas aí na época da construção, mas tudo tem problema mesmo. E agora esses outros que estão indo, né? Ontem eu tive o prazer, a felicidade de ir numa moagem de cana, no meu amigo do Rio Claro, Márcio Alfredo, né? E ele estava lá com a sua família, né? Trouxe melado, raspa, comia rapadura, aquela coisa toda. Mas a gente vê, as pessoas podem criticar, podem falar o que foi. Eu falo o que eu estou vendo, né? As estradas super bem conservadas, Rio Claro, Sampaio, muito bem, estrada de terra muito bem conservada. E o asfalto, né? O asfalto que está indo, eu sei que conseguiram recurso para fazer mais. Aqui agora para Caninana, né? E outras tantas, o Corre do Cavalo que está indo. Outro dia eu fui no Adriano, lá que eu falo dos empreendedores, eu tirei o chapéu para aquele menino lá no morro quase, né? do Corvo da Mata com um lanche de Masterchef. Que ele falou, Adriano, você foi um aluno exemplar como todos vocês. Mas eu não imaginava que o empreendedor lá fosse dar tão certo. E eu tive o prazer de ir, fui, passei. A gente vai sonhando, porque eu ia a pé, minha família do Corre do Cavalo, família do meu pai. Quantas vezes eu ia a pé ali, né? E asfalto, beleza, e a comunidade só se desenvolvendo, né? É um prazer muito grande. Eu só tenho a parabenizar e falar que eu tenho muito orgulho desse povo de Nova Resende, lutador, que vai, batalha, consegue recurso daqui, não consegue daqui, peleja ali, vai, e com Deus na frente, lá na frente vai dar tudo certo, cada vez mais vai melhorar as condições de vida do nosso povo. Ô Mauro, você lembrou muito bem, né, do saudoso Padre Jorge lá da Petúnia, né, até então diácono, né, e eu tive a alegria de ser coroinha dele por muitos anos. Conheço, né, o Jorge Eugênio da Silva na essência, né, e de fato ele trouxe muitos ensinamentos para toda a nossa comunidade. Ele nos ensinou o verdadeiro significado de viver em comunidade, né? Então, muitas dessas iniciativas, de fato, né, passa por ele, né, passa pelos ensinamentos dele. Mas por falar em ensinamento, Mauro, aqui temos também, além de um gestor público, temos um professor, temos um ex-diretor, né? Dá saudade? Dá saudade. Eu ainda comentei aqui, antes de começar a entrevista, que eu tenho saudade, sim, porque nas minhas orações, todas as noites, eu agradeço a Deus pela profissão que Ele me deu. É uma profissão não valorizada, não apenas pelos políticos, não, pela sociedade como um todo. Ser professor é um grande desafio e Deus colocou isso na minha vida e eu tenho muito orgulho de ter sido, não, eu continuo sendo professor, vou morrer professor, tenho muito orgulho disso. E graças a Deus estou vivendo, sou feliz. Não deixa rico, mas rico do quê? Qual é o teu conceito de riqueza? Não é verdade? Ninguém é dono de nada nesse mundo, é tudo emprestado aqui, né? E a sociedade em geral é uma profissão discriminada, Samuel. Eu me lembro que eu era prefeito e estava numa roda, as pessoas se apresentando. Você é o quê? Eu sou advogado. Você é fazendeiro. Você é médico. Você é engenheiro. Não sei. Quando eu falava que eu era professor, você via nitidamente na cara das pessoas decepção. Mas esse é professor. Você é professor? Então, assim, em geral, não é... A sociedade, em geral, não valoriza, né? Mas é um orgulho muito grande. Eu tenho orgulho e vou continuar tendo. Eu sempre tive um perfil do professor amigo dos alunos, do professor formador, e hoje eu vejo que quando os alunos, eu converso com alguns ex-alunos, eles falam que têm saudade das minhas aulas, e eu contribuí de alguma forma para a formação integral deles. Isso, para mim, não tem dinheiro que pague. Ô Mauro, quando a gente fala em educação, a gente fala numa demanda infinita, né? Isso. Porque, veja bem, não adianta as autoridades, né, se preocuparem nem de ir lá no futuro conceder uma bolsa, né, numa universidade, até numa escola técnica, se a gente não tiver o cuidado na educação básica, né? No começo da vida estudantil da criança, né? E eu percebo, né, isso não se aplica a todos os lugares, mas ainda existe muito país afora, né, essa falta de cuidado de começar a base bem feita.
Você tem essa percepção também? Ô Samuel, eu vou dar um exemplo para você, muito simples. O que é investir em educação? Então, se você é mercenário, só pensa em dinheiro, você tem que investir em educação. Ó, te dou um exemplo. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava arrasado. Mas pensa num país arrebentado. Ó, mais de 70% da terra do Japão não são agricultáveis. Tá? Eles eram aliados do Hitler, do eixo. Então, eles estavam arrasados. Além disso, me mete a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki para arrebentar com tudo. Sabe o que eles fizeram? Porque aí tem um japonês que é disciplinado. Ele tem um modelo de disciplina japonês fora de série. Eles investiram, combinaram fizeram um pacto. Durante 50 anos, eles iriam investir a metade de todo o orçamento deles em educação. Metade. Todo o orçamento deles em educação. Samuel, quando venceu esse prazo de 50 anos, o Japão só era menos desenvolvido que os Estados Unidos. Só não desenvolvido, questão de potência, né? Potência econômica e tecnológica e tal, no sentido. Era o segundo país mais desenvolvido do mundo. Por quê? Porque investir em educação. Investimento em educação nunca é gasto, nunca é despesa. Sempre é um grande... Não é porque eu sou profissional de educação, não. Mas quanto melhor qualificado tiver um povo, mais conhecimento. A grande moeda hoje chama conhecimento. A moeda mais valiosa do mundo já foi o sal, já foi o ouro, já foi a prata, o diamante, mas hoje chama-se conhecimento útil para a tua vida. Quando você tem o conhecimento útil para a tua vida, você prioriza isso, ele te leva às suas melhores condições de vida. Ainda mais recente, mais contemporâneo, né? A Coreia do Sul. Né, um exemplo claro disso, né? A partir do momento que separaram, né, as duas Coreias, né, a do Sul investiu em conhecimento, investiu em educação e hoje colhe os frutos, né? É uma potência, né? Boa parte das montadoras de automóveis, né, empresas de tecnologias estão instaladas lá, né? É um ótimo exemplo que a gente pode trazer, quem sabe, para a nossa realidade no Brasil aqui, né, Mauro? Sem dúvida. Pessoal, agora vamos fazer um break para a gente ter muito sabor, porque já tivemos muito saber. E agora vamos ter uma dose de sabor. Mauro, gostaria de convidar para tomar o nosso café que a gente preparou para você. Voltamos, né, do nosso sabor, agora vamos continuar com muito saber. Para você que está acompanhando agora, estamos recebendo hoje o Mauro Martins. Mauro Martins foi ex-prefeito, professor, diretor e um ser humano fantástico, apaixonado por Nova Resende. Mas voltando, eu sou muito bairrista, Mauro, então, hora ou outra, a gente vai pincelar o Distrito da Petúnia, né? Por falar em Distrito da Petúnia, me tira uma dúvida. Já ouvi de muitas pessoas, né, que você é um dos responsáveis pela telefonia da Petúnia, procede essa informação? Inclusive é muito interessante, porque a Petúnia só tinha um telefone. Só tinha um telefone popular. E as pessoas falam, mas isso é fácil. Não, hoje Nova Resende não tinha celular ainda. A luta que foi para conseguir para a torre de celular na Nova Resende e o telefone da Petúnia foi uma coisa fora de série. Aí o que acontece? Eu precisava disso, mas eu precisava falar com o ministro das comunicações para ajudar, porque não tinha lugar para chegar, as portas estavam todas fechadas. E o ministro era o Pimenta da Veiga. Eu não tinha acesso. E eu não sabia. Um belo dia, conversando com o senhor Luiz Gonzaga Mineiro, diretor dessa TV? Nosso Luizinho do Lica. Ele falou, Mauro, já trabalhei com o Pimenta, ele é meu amigo pessoal, eu vou arrumar isso para você mais rápido que você imagina. Eu falei, Luiz, você não é político, não é nada. O poder, é o terceiro poder, né? É o poder da imprensa. Ele falou, Mauro, eu tento marcar audiência com ele, o Meles é ministro, é colega dele, eu tento marcar audiência lá em Brasília, não consigo. Ele falou, não, você vai ter uma audiência com ele no meu escritório, que o Luiz era diretor-geral de jornalismo da Record nessa época. Você vai
na Record, eu vou marcar uma audiência com ele e eu vou conseguir para você o telefone da Petúnia e o celular para dar uma resenha. E a legalização da Rádio Onda Minas, que lutava e não conseguia legalizar essas 3 coisas. Falei, nossa, se puder, a área de comunicação que nós somos carentes é nisso mesmo. A rádio não pode continuar clandestina e tal. Ela não é clandestina, ninguém ia fechar, mas pelo menos não era ainda legalizada, formalizada certinho, como deveria. Muito bem, um dia ele me Mauro, tal dia você tem audiência com o Pimenta da Veiga no meu escritório, na diretoria da Record. Aí eu não gosto de dirigir em São Paulo, tinha um Pacheco que me levou, motorista. Chegou lá na Barra Funda, chegamos lá, o Luiz me recebeu, dali um pouco chega o ministro, Pimenta da Veiga. Aí o Luiz falou, amigo, eu quero que você atenda, porque a nossa comunidade precisa e tal, não é querer alguma coisa que não mereça, que a comunidade precisa e tal. Samuel, eu nunca vi um negócio tão rápido assim. Eu saí de lá e, olha, foi coisa de uma semana. As coisas foram acontecendo assim, entre uma semana e 15 dias. Então, assim, aí já fomos lá, acertamos com o Tom Benedito, para poder pôr a torre lá, a Adélia Miranda, aqui para lá do Bituruno, porque aí foram torres, né? E aí já deu certo. Aí, na época ainda era telefone ainda, né? De linha ainda, né? Mas aí depois veio o celular através disso também, né? Através dessas torres. Eu acho que funciona até hoje, certo? Elas, Sim. né? Até hoje, na época era Telemar, que nem existe mais, né? Sim. Mas foi muito legal, foi uma conquista bacana que nós conseguimos. Além dos telefones públicos na rua, né? Os famosos orelhões, né? Tinha 4 ou 5. Tinha alguns, antes era só um, né? Mas quem mais me ajudou nisso aí foi o Luiz do Lico, o nosso Luiz Gonzaga Mineiro, que Bacana, é aqui né? da TV Nosso Resende, patrão, que né? é alguém que ama. Eu fico assim, o Luiz não precisava estar dedicando tudo isso pelo nome que ele tem, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. O povo não Resende às vezes não sabe quem é o Luiz Gonzaga Mineiro, né? Ele já foi diretor-geral de jornalismo da Record, da SBT, e assim, e tem um trânsito com os maiores jornalistas do Brasil. Todos os grandes aí, ele tem convite para trabalhar. Ele prefere ficar na cidade que ele ama, na Santa Rita dos Cafezais, que ele gosta tanto de falar, que a gente tem o maior orgulho de ter ele aqui com a gente e está prestando esse trabalho fantástico aqui para a nossa comunidade. Digamos que curiosamente eu comecei a seguir a carreira do Luiz do debate de 2006, quando ele dirigiu o debate entre Lula e Alckmin no SBT, então, âncora, né, que a mediadora ali, Ana Paula Padrão, né? Ele era o diretor. A partir dali, de 2006, fiquei curioso para conhecer melhor, né, o nosso mineiro que faz sucesso lá, que faz sucesso no Brasil afora, de Nova Resende. E aí, né, foi onde eu comecei a pesquisar, a me inteirar um pouquinho, e fui saber que o Luiz Gonzaga Mineiro é o Luizinho do Lica. Né? O Lica, seu celeiro, uma pessoa incrível, que deixou uma história magnífica em Nova Resende também, né? Ô, Mauro, pois bem, essa história da telefonia da Petúnia, então, procede, né? Você foi... Foi na nossa época, com a ajuda do Luiz. Eu poderia até ter conseguido, sem ele. Poderia, com muito mais dificuldade e levar muito mais tempo, sem saber se realmente pudesse conseguir ou não na época, né? Mas com ele, realmente, a coisa andou muito rápido e tudo resolveu. Ô, Mauro, uma outra iniciativa que no futuro ela veio a dar muitos frutos, né? Deu muito certo, e hoje, infelizmente, não funciona mais. Mas pesquisando, né, a respeito, tive a informação que o cidadão consciente, né, que o projeto, a ideia embrionária, não sei até que ponto, ela foi sua também? Não, o cidadão consciente, não. É o lixo, né? Isso aí não foi... na verdade, o que eu fiz na época foi o seguinte: o dia que eu entrei, tinha um punhado de ponte cair. Eu não quero de forma alguma desmerecer o prefeito que vem antes de mim, que eu acho super deselegante e até uma covardia ficar, sabe, Samuel? Porque todo mundo está em suas dificuldades. Então, o Carlinhos, ele deu o máximo de si e fez muita coisa. Então, o mandato atordoado, né? Pouco tempo. E todo mundo, que você tem um mandato, você tem que respeitar aquilo que você não estava sentindo, as dores que o outro sentiu, as limitações que o outro tinha, sabe? Então, é o seguinte, eu entrei como... Ele pegou as suas dificuldades e eu também encontrei minhas dificuldades. Se ficou dificuldade para outros prefeitos,
é para isso que a gente entra, para resolver o problema, né? E aí, a ponte do lixão estava caída, assim, tinha tido muita chuva, enchente e tal, e o lixão era algo que eu via que não podia continuar mais ali no Bituruna, né? O lixão já vinha há algum tempo jogando lixo lá, já não comportava mais e tal. E Deus me abençoou que eu pus isso como prioridade, e eu duvido, até hoje eu tenho pesquisado, eu não vi um município que com poucos recursos, proporcionalmente, a arrecadação era muito menor que hoje proporcionalmente, eu consegui comprar uma área, desapropriei uma área e construir usina tudo com recurso próprio. Falei, não, isso aqui é prioridade nossa. E fomos e fizemos. Olha, quando eu saí, o município estava recebendo ICMS ecológico. Eu não sei hoje precisar quanto seria, mas era uma quantia muito boa, mensalmente. Eu comecei a receber em outubro de 2004. Meu mandato terminou em dezembro. Mas foi uma luta. Eu terminei de construir a usina em 2002 e depois, para licenciar, eu não conseguia. Era burocracia que eu não conseguia de jeito nenhum. Aí, eu aprendi, eu fiz o licenciamento, eu aprendi a fazer, e as consultorias eram muito caras, e eu fiz o licenciamento da usina. Então, eu pus o nome de Centro Ecológico de Tratamento de Resíduos Sólidos, né? Destinação final dos resíduos sólidos. E aí, era modelo na região, ela dava lucro, não, o lixo de Nova Resende dava lucro, não tinha reclamação, os próprios funcionários aqui, era da prefeitura, o caminhão era da prefeitura, por sinal, era um caminhão que foi adquirido, inclusive, coitado, na curta administração da Maria Antônia, né, que foi prefeita aqui por pouco tempo, minha prima, mas era um caminhão, estava em ótimo estado ainda, né, que ela tinha adquirido. Então, nós fizemos e veio várias cidades, vinham aqui trazer escolas para conhecer o nosso centro ecológico, né? E, infelizmente, depois ele foi desativado. A vida útil dele pela FEAM, na licenciamento, né? Eu fiz um poço artesiano com outorga, tudo direitinho, né? A vida útil dele era para 2035. Se não tivesse transformado em lixão, a vida útil até 2035, Nova Resende teria a usina, modelo na região, e se colocasse, tinha que enfardar os rejeitos e colocar nas valas direitinho, igual eu vinha fazendo, daria para até 2035. Né, com cemitério de animais, tinha vala de resíduos do serviço de saúde também, tinha tudo certinho, tinha um gerente, todos os funcionários concursados, gerente concursado, tudo. Na época tinha que ter morador, hoje não pode mais, né? Mas na época tinha um morador lá, funcionário que ficava tomando conta lá. Então foi uma época assim, nós lançamos coleta seletiva, né? Implantei gestão de resíduos sólidos direitinho, né? É bom que se isso voltasse a ter um dia ainda, né? Mas é o que eu te falei, cada um tem a opção que tem, né? E fazer o quê? Você fez vanguarda, né? Você foi à frente do tempo, né? Isso a gente está falando de 2000 no início dos anos 2000, né? Eu terminei de construir em fevereiro de 2002, para vocês terem uma ideia. Eu quis resolver rápido. E por causa do licenciamento, eu ia no Ministério Público, eles me autorizavam a continuar jogando lixo no lixão e não deixavam eu funcionar a usina. Eu falava, pelo amor de Deus, não está licenciado ainda, mas o que é melhor? Eu estou com o pessoal, eu jogo na usina, eu tenho lá a área de tudo certinho, a usina, é questão burocrática. Não, licença não pode. Pode continuar jogando no lixão, mas a usina tem que estar licenciada. Aí, com muito custo, graças a Deus, eu consegui, né? E deixei. Se depois não deram continuidade, pelo menos na minha consciência está que eu deixei belezinha saindo. E você acha que é possível resgatar, Mauro? É possível. Aí, do jeito que está lá, eu sugeri que eu já sugeri na atual administração e cada um toma as atitudes, né, que quiser e tal, de repente... A minha opinião não é a melhor delas, não sou o dono da verdade, né? Mas poderia ser desapropriada mais uma área junto àquela e recuperado e voltar a fazer. Os municípios não estão fazendo isso mais, né? Hoje estão fazendo consórcio e levam o lixo tudo para um lugar só. Eu acho que ambientalmente
é um desastre, porque eu, como prefeito, jamais aceitaria ter um depósito de lixo no meu município que vier lixo de outra cidade. E a logística o lixo também que é vai cara, ficar de 600, 500, 1000 anos ou mais, o lixo de outro município, no meu, não, cada um dá um jeito no seu. Na minha opinião, é essa. Né? E na época o lixo dava lucro, porque os recicláveis a gente vendia. Nós fizemos pregão, tinha as empresas que vinham e compravam, entrava o dinheiro na conta da prefeitura. O lixo na Nova Resende, quando eu saí, dava lucro para a Nova Resende. Não era despesa, não, dava lucro. Quem quiser duvidar, é só ver a receita de 2004 e ver as receitas, está tudo registrado hoje no... E além de tudo, além de a cidade ficar limpa, ficar organizada, a consciência ambiental, né? Quanto é importante, né, a gente andar por uma cidade limpa e sabendo que o lixo que foi recolhido, ele está sendo, né, usado aí como... tá trazendo benefícios de outra forma, né? E outra coisa, Samuel, que eu deixei montadinha também, que era só questão de ajuste finais, que ninguém sabe o que aconteceu, eu deixei uma fábrica de vassouras de garrafa PET. Garrafa PET que você fazia a vassoura de garrafa PET e poderia ser trabalhado. Eu já tinha a doutora Andréia, a juíza, ela era muito participativa, era uma juíza que eu admirava e admiro muito ainda, a doutora Andréia, uma pessoa nova ainda, eu admiro porque ela se preocupava muito em melhorar a vida da comunidade também. Então, por exemplo, ela ia trabalhar com o menor infrator na fábrica de vassouras. E a produção ia ser deles, assim como a padaria comunitária, já estava tudo certo na época, né? Essa padaria que tem, eu deixei ela montadinha também. E aí, os aposentados também poderiam trabalhar nas vassouras, sabe? E, inclusive, tinha um convênio, eu trouxe um modelo de Sabará, próximo de Belo Horizonte, que é um modelo de lugar que é uma associação de aposentados, eles que desenvolveram esse maquinário, fizeram aqui. Eles têm um convênio com a Rede Paz Mendonça, que compra, na época, ela comprava toda a produção. Se tudo que você produzisse, porque a vassoura de PET, aí você tem que tornar rígido aquele, né, para fazer ela ficar de qualidade e tal, né? Fazia o vassourão de varrer café também, aí era na mão, era aposentado com um glampinho, vinha com um martelinho, fazia um vassourão assim, muito bacana. Então, assim, são várias coisas que a gente, graças a Deus, deixou e infelizmente não deu continuidade, mas cada gestor tem as suas prioridades. Eu não quero julgar ninguém aqui, que eu não sei. Ô Mauro, por falar em gestão, por falar em gestor, você foi diretor da Escola Estadual Caio Albuquerque por um bom tempo, né? E, se não me falha a memória, você foi o percussor, né? Foi o criador do Festival Sertanejo. O Samuel, eu vi o seguinte, que eu fui diretor de 91 a 96. E aí, a escola, ela é um coração da cidade, né? As pessoas, foi diretor de escola. Diretor da maior empresa, da segunda maior empresa pública de Nova Resende. A Caio Albuquerque era a prefeitura, é a maior empresa pública de Nova Resende. E a Caio Albuquerque era a segunda maior empresa pública de Nova Resende. E na época não tinha sexto ao nono no Padre Luiz. Na Petúnia, inclusive, foi eu também que comecei. No primeiro ano nós conseguimos implantar, né? Maria Zé de Godoy, sexto ao nono e tal. Foram as maiores reivindicações lá, era o telefone. Inclusive, hoje ainda é a única escola do município que tem do sexto ao nono. É a única escola do municipal. É verdade, que pega do primeiro, né? Isso, o ciclo completo do ensino fundamental. É verdade. Não, isso passou desapercebido, não está aqui nas minhas anotações. Mas parabéns por mais uma iniciativa, né? É muito gratificante a gente chegar na Escola Maria José de Godoy, onde eu estudei, né? E hoje ver quanto ela cresceu, se desenvolveu e agora sabendo dessa iniciativa sua de colocar o ciclo completo lá do ensino fundamental. E aí quando eu fui diretor, eu vi que as pessoas gostavam da música sertaneja, todo mundo gosta até hoje. Mas aí eu vi que eu sempre fui muito próximo dos alunos, né? Então, quando tinha aqueles campeonatos, eu não perdia. No intervalo, eu tomava um cafezinho com os professores rapidinho, corria lá para a quadra para ver o jogo dos alunos. Eu sabia que quando estava o placar, eu discutia, fulano, você devia ter jogado assim e tal. E sempre fui muito próximo. E os alunos queriam. E nós fizemos esses 2 festivais da música sertaneja, até próximo de eu me aposentar, mais para o final, né? Mas você imagina uma escola pública trazer em Nova Resende
Livi Léo, né? Teodoro Sampaio, né? João Mineiro Mariano, né? Então, Tibagi e Maraí, 2 ícones da música, cantaram no nosso festival aqui, foi um sucesso total, né? E os alunos, eles eram tão parceiros que às vezes eu tinha medo de não dar o cachê, não dá para pagar os artistas. Normalmente, do ingresso antecipado, eu fazia assim, alunada, vocês venderem 3 ingressos, 2 vocês vendem, 1 é para vocês. E aí, vendia tudo. Na sexta-feira, eles me davam, eu estava com dinheiro na mão para pagar os artistas. Quem fazia eram os alunos, eu ajudava. E eles amavam de paixão, era a principal festa do município, uma festa, né? maravilhosa. Sem violência, sem nada, era gostoso, a família ia, né? Muito bem, eu tenho saudade. E incentivou, né? Muitos nomes hoje que canta aí, Nova Resende afora, nasceu naquela época, né? Então foi uma ideia Tinha o festival ecológico, que o pessoal gostava muito, né? Sim, festival ecológico. Enfim, a escola Caio Albuquerque, ela é uma escola muito tradicional na Nova Resende, né? E na qual eu tive a alegria de estudar do quinto da quinta à oitava, né? Que na época era denominado assim, e depois do primeiro ao terceiro ano. Sou muito feliz de ter estudado na escola estadual Professor Caio Albuquerque. Mauro, mas agora gostaria de, na verdade, até te fazer uma pergunta, né? Uma consulta. Eu lembro que no início do seu mandato, e na verdade até ao longo dele, você sempre foi um defensor do Ibituruna, né? Você sempre falava de como a gente deveria explorar, né, o turismo, né? Porque de fato é um monte muito bonito, interessante, né? E que chama a atenção, seja pelos seus aspectos geológicos, né, topográficos, enfim. E a gente ainda não conseguiu explorar isso, 22 anos depois. O que você sugeriria para que a gente conseguisse explorar, transformar o Ibituruna num parque? Samuel, a Ibituruna, ela é uma área devoluta, né? Devoluta, que ela pertence... toda a área devoluta é pública. Você não é dono de curso de água, você não é dono de serra e tal. E aí, eu sempre imaginei, eu vi um potencial muito grande ali. Eu já subi nela algumas vezes há muitos anos, né? Ultimamente, não. Mas eu via que a gente tinha... o potencial dela é muito grande. Ela tem um microclima, uma microfauna, uma microflora só dela, sabe? E pela altitude dela é uma coisa fora de série. E eu quis fazer isso. Aí eu fui com dificuldade, demorou, foi um tempo, foi trabalhoso isso aí. Na época, eu paguei um agrimensor de Bom Jesus, ele fez, não tinha gente disponível na época, mediu o entorno de Ibituruna. E depois veio o técnico do Instituto de Terra do Estado de Minas, parece que não tem mais hoje até, mas do ITER, que veio fazer a medição. E nisso tudo, tem uma pessoa que é fundamental nesse trabalho, que sem ele eu não tinha conseguido fazer. Essa pessoa chama-se Sebastião Tossani. Aquele homem, o trabalho dele foi fantástico. A comunidade não tem ideia da importância daquele homem na comunidade. Por ele ser uma pessoa super honesta, íntegro, nasceu ali, foi criado, ele foi prontinho para me ajudar. Ele foi mostrando a divisa onde era particular e onde não era do entorno. Ele fez isso. Tem uma foto dele, eu mandei uma foto para ele, tá? E ele colocou até num quadro. Ele junto com o técnico medindo e mostrando e tal. E aí, o meu último ato como prefeito em 2004 foi a criação do Parque Municipal Serra de Ibituruna. Ele já é um parque municipal desde dezembro de 2004. Poderia criar por decreto, e eu criei esse parque. E aí está arquivado, o pessoal já encontrou na prefeitura, porque estão dando andamento. E eu fiquei muito feliz que a semana passada uma pessoa que eu não sei de qual deputado, eu tinha assessor de um deputado ligado à Priscila Tossani, neto de Sebastião Tossani, que é uma pessoa que eu respeito e gosto muito dela também. E aí ele disse que vai fazer uma nova medição agora, e eu passei para ela o mapa, eu tinha uma via disso aí, ficou na prefeitura, parece que não encontraram. E eu tinha uma via desse mapa que tem os pontos, né, as coordenadas geográficas direitinho. E eu passei, aí eles vão, não sei se já fizeram, eles iam fazer essa outra medição.
Eu defendo o seguinte, ô Samuel, a Ibituruna não é intocável, desde que a gente faça uma exploração racional dela. Não vamos destruir, né? Faz uma estrada que tem acesso a qualquer veículo lá em cima, beleza, desde que faça direitinho, né? Dentro das normas técnicas. E lá em cima parece que tem até recurso, né? Parece que vai fazer um cruzeiro iluminado com energia solar, beleza, parece ótimo, excelente. Rampa para voo livre. Para você ter uma ideia, Samuel, a Serra da Tormenta, no Carmo do Rio Claro, é 60 metros mais baixa do que a Ibituruna. Interessante. As pessoas saltam de paraglider lá, param em Poços de Caldas. Olha o potencial que nós temos, turístico, né? Então, assim, e rapel do outro lado, você pode trabalhar rapel, né? E são esportes saudáveis e tal, o trekking, né? Pessoas subir, Ibituruna e tal. Eu defendo, eu acho que a Ibituruna tem que ser usada, sim, pela comunidade, desde que seja de forma consciente, né? Tranquilo, vamos ver o sol nascer no Alto do Ibituruna, se pôr, é fantástico, beleza. Bacana, Mauro. Foi muito bom a gente falar da Ibituruna, porque conforme passo a passo a gente volta no distrito da Petúnia, né? Isso. Percebe-se que o apresentador aqui é muito bairrista, né? Mas é um ícone, né? Porque tá bem no meio ali de Nova Resende a Petúnia, né? Hoje asfaltada, né? Então é interessante como quando a gente vai até o distrito, a gente olha o lado direito ali, de frente o seu Chão Tossani, né? É aquele monte, né, elevado, bonito, né? Charmoso, né? E em períodos de serração, fica ainda mais bonito, né? Quando a ponta dele lá do meio para cima, né? Tá coberto de serração. Ô Mauro, conforme já falei, para você que está em casa, está acompanhando a gente, né? Mauro foi professor, foi diretor, foi ex-prefeito de Nova Resende, é um apaixonado pela nossa cidade que hoje veio trazer muita sabedoria, veio trazer muito conhecimento aqui pra gente. Esse sofá hoje ficou ainda com mais conhecimento, com mais saber. Esse é o Sabor e Saber, o sabor da nossa comida, o sabor do nosso pão de queijo, do nosso bolinho de fubá, e o saber de quem vem aqui, de quem traz conhecimento pra gente, para nós da Resende Web, que nós, através da TV, levamos até você na sua casa, e nos encontramos na próxima. Mauro, muito obrigado. Samuel, eu que agradeço a oportunidade. Desculpa se eu não correspondi à expectativa, espero ter correspondido e estou à disposição para uma próxima oportunidade, bater mais papo com você, que é um prazer muito grande. Muito obrigado, Mauro.